Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, olha só, a gente vai aprender a fazer esse Joel aqui, do The Last of Us, ok? Eu acredito que tenha ficado um pouco longo, então o vídeo deve ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou mostrar como foi feito toda a parte do corpo, e na segunda, a cabeça mais a montagem com pintura e acabamento, ok? Para fazê-lo, eu usei alguns moldes que temos disponíveis aqui no site, ok? Eu usei, olha só, o molde cabeça com o olhos, nariz e orelhas. Usei também o masculino número 1, que é, digamos, é o nosso molde masculino para pop regular. Usei também alguns acessórios. Usei esse daqui, que é o molde de bolsas e mochilas. Também está disponível lá no site, olha aqui a mochilinha nele. Usamos esse molde aqui de armas de fogo, para fazer essa arma grande que ele segura, ok? E usei também o molde de cabelo liso. Certo? Está aí no link da descrição do vídeo o nosso site, com todos os moldes à venda. E é isso aí. Espero que aproveitem e bora lá começar. Bem, então para começar, olha só. Eu vou pegar aqui um arame 1.6 milímetros. Vou usar um pedaço de aproximadamente 20 centímetros com alicate. Vamos endireitá-lo. Ok? Não é endireitar 100%, sabe? Só dar uma melhorada aqui nas curvas. Aí o que eu vou pegar, olha só, pegar mais ou menos aqui no meio, dobrar. Pronto. E ele vai ficar como se fosse um V ou um Y, ok? De cabeça para baixo. Bom, aqui está o molde que eu vou usar. Ele é o nosso molde M1, masculino número 1. Ele faz basicamente o corpinho do pop regular, sabe? É o corpinho mais simples que tem. Bom, vou pegar aqui minha massa de biscuit, olha só. Vou fazer um rolinho. E vou pegar esse rolinho e aplicar aqui, ó, em uma das pernas. Vê que eu faço esse movimento aqui, ó. Quando eu faço isso, eu crio no biscuit a mesma quina que tem no molde. Para quando fechar, ficar no ângulo certo. Encaixei lá, olha só. As duas perninhas do meu rolinho na perna do boneco. Dá uma boa pressionada, sabe, contra a cavidade do molde. Essa boa pressionada vai ajudar a prevenir eventuais trincas, sabe, na massa. Já fiz um lado. Agora eu vou fazer o outro. Pegar aqui mais um pouquinho de massa. Faço também um rolinho. Coloco lá, ó, no pé. Mesmo esquema, olha só. Faço aqui a quininha. E vou subindo pela perna. Dobro a outra ponta. Quininha. E vou subindo pela perna. Novamente, dá uma boa pressionada contra a cavidade. Marquinha assim não é problema ficar, porque isso aqui vai ficar no mais interno possível. Bom, agora olha só, o meu arame que eu vou usar como esqueleto, que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha só. Eu vou segurar aqui na parte de cima e dar uma leve abertura nas pontas. Para que o arame fique mais ou menos ao centro da perna. Abrir um pouco, talvez muito, olha só. Dá uma leve fechadinha. E pronto, ó, perfeito. Venho aqui com um pouquinho d'água, dou uma leve umedecida nas partes e já aplico o meu arame. Vou aplicar e dar uma pequena pressionada contra a massa.
Fui de um lado, posso fechar agora o meu molde, olha só. Dou uma leve pressionada também no molde. Cá embaixo, eu venho com uma ferramenta com ponta de silicone. Quer dizer, eu faço com silicone, mas se eu não tiver com um silicone facinho logo do meu lado, eu também faço com outras ferramentas, sabe? Uma de inox e tal. Não faz muita diferença, não. O esquema aqui é simplesmente você dar uma boa pressionada aqui embaixo, sabe? Sobre o pezinho. Isso vai garantir com que o lado da frente com o lado de trás da perna fique bem junto. Pronto? Agora é só, olha só. É só a gente desmoldar. Costas e frente. Podemos colocar esse molde aqui de lado, a gente não vai mais usá-lo por enquanto. Agora, olha só, você olhar aqui do lado, ver que ficou uma marquinha aqui, ó, junto do pescoço. Faz isso já é o suficiente para unir as partes. Agora essa marquinha, olha só, você vem aqui com uma ferramenta, pode ser uma ferramenta de plástico, de silicone, de inox, o que você sentir mais à vontade, e você ajuda nesse acabamento aqui. Esse acabamento aqui do lado, quando é um personagem que ele vai ser todo, ele vai ter roupa, sabe, no corpo inteiro, não vai ser bermuda ou vai ser com uma camisa toda fechada, eu nem me importo muito, sabe, em acertar isso daqui. Agora, se for um personagem que essas partes da pele vai ficar nua, aí você pode dar um acabamento com um pouco d'água para ficar mais lisinho. Prontinho, ó. Agora o que a gente vai fazer é pegar esse corpinho aqui e deixá-lo secar por pelo menos 24 horas antes de continuar o trabalho, ok? Vou deixar aqui de lado. Bem, agora dando sequência, ó, com o corpinho relativamente seco, a gente vai fazer a parte dos sapatos. Os sapatos eu faço da seguinte maneira, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, com o alicate, a pontinha do arame cá em cima e vou, olha só, empurrar para baixo. Percebeu que desceu mais ou menos 1 centímetro? Venho cá embaixo, ó, e corto esse excesso. Pego de novo aqui agora, ó, e vou puxar para cima. Vê quando ele volta pro lugar dele, ele meio que trava? Isso quer dizer que ele já parou no lugarzinho dele certinho aqui dentro. Agora o que a gente vai fazer é cortar fora esses pés. Gosto de cortá-los assim, ó, os dois de uma vez. Isso ajuda a manter as duas pernas no mesmo comprimento. Olha só. Prontinho. Esses pezinhos eu vou dispensar. E eu já tenho aqui do lado, olha só, o nosso molde de sapatos. Esse aqui é o de sapatos masculinos. Temos aqui, ó, 4 modelinhos. Um sapato mais ou menos social, uma bota, 2 tipos de tênis e um que é estilo Converse. Vou pegar aqui minha massinha, olha só, dividi-la em duas. E vou preencher lá a cavidade do meu molde. De um lado e do outro. Dá uma boa pressionada contra o molde. E agora vamos desenformá-lo, olha só. Ele sai bem fácil, certo? Temos aqui um sapato e o outro. Vou colocar só um pouquinho d'água, só um pouquinho mesmo, só para garantir que fique grudado inicialmente e que o sapato ele possa secar na posição que eu desejo, sabe? Depois eu vou retirá-lo mais pra frente na hora de fazer as calças. Tá aqui, ó. Já com o sapatinho colocado, agora é esperar secar novamente, pelo menos de um dia pro outro. Bom, agora olha só. Com os sapatos aqui já relativamente mais secos, olha só.
ele solta muito facilmente. Eu vou soltá-los para eu poder fazer a calça. Veja aqui, a ideia de eu colocar só com aquela gotinha d'água e deixar ele preso aqui, era para, quando ele secasse, ele ficasse com o formato exato, ó, para depois fazer a colagem, certo? Vou colocá-lo então aqui de lado, ó, e vou fazer a calça dele agora. Para fazer a calça, eu tenho aqui uma bolinha de massa azul escuro. Vou fazer uma espécie de pequeno retângulo, olha só. Vou abrir com um rolo. Essa abertura aqui com um rolo, olha só. Quanto mais fininho deixar, mais fina fica a calça. Aqui eu quero uma largura média, deixa eu ver, que ainda tá meio grossinho. Vou reduzir um pouco mais. Eu não quero as pernas dele especialmente grossas. Venho aqui, ó. E vai ser aqui que vai se encaixar essa calça. Vou pegar um pouquinho d'água, aplicar aqui nas pernas. É que não precisa ser uma super colagem, tá? Eu tô colocando essa água aqui só mesmo pra ficar fixo. Agora, olha só. Vou colocar aqui a calça, deixando passar, ver mais ou menos 1 milímetro aqui embaixo. E aí, eu vou dar a volta aqui nas pernas dele. Eu vou olhando, ó, mantendo aqui embaixo a largura constante, a sobra constante. A sobra que fica irregular eu sempre jogo para cima, que aí depois é só cortar esse excesso. Nesse caso aqui é mais fácil cortar excesso em cima do que embaixo, pois se ficar com alguma irregularidade, a parte de cima ainda será tapada com a camisa, e a parte de baixo já deve ser o acabamento final da massa. Vou guardar a massinha aqui do lado. Certo? Então já tá aqui, ó. Já abraçou o corpinho, as calças, com uma ferramenta de cilindro, olha só. Eu vou alisar aqui o lado da emenda. Pronto. E com uma ferramenta de ponta mais quadrada, eu vou ver primeiro do lado de trás, olha só. Aqui tem um lado do peito e o lado das costas. Eu venho aqui primeiro do lado das costas e vou, ó, levemente empurrando isso aqui para dentro. Isso aqui eu vou fazendo para a massa ir se esticando, olha só, e fechando a perna pelo lado de dentro. Sempre primeiro assim, pelo lado de trás. Opa. Prontinho, ó, foi o lado de trás. E agora o lado da frente. Eu vou pegar uma tesoura. Vou separar aqui, olha só. E agora de novo, eu venho com minha ferramenta. E eu estou, ó, levemente empurrando, fazendo esse movimento. Acho que se mostrar assim fica melhor de ver. E eu tô, ó, fazendo esse movimento. Jogando pro lado de dentro. Pra, se porventura ficar alguma marquinha de emenda na perna, ela fique lá entre as pernas do meu personagem. Belezinha, olha só. Uma coisa que eu sempre gosto de tomar bastante cuidado é para as pernas não ficarem muito juntas, tá? Não fica meio estranho. Inclusive, é uma coisa que nos meus moldes, eu sempre tomo esse cuidado. O molde sem a calça, ele tem as pernas bem separadas. Isso para no momento em que a gente colocar a calça, a perna não colhe uma na outra. Aqui eu vou fazendo umas marquinhas. As marquinhas mais comuns que tem na calça jeans.
Não precisam ser muitas marcas, viu? Isso aqui eu gosto de fazer sem muito exagero. Prontinho. Agora eu vou voltar com os meus pés. Antes, olha só, eu vou pegar esse pequeno excesso de massa, olha só, e vou jogar, olha, lá para baixo da minha perna. Venho com um pouquinho de cola. E agora eu vou fixar novamente os pés. De um lado e do outro. E vou apoiá-lo sobre a mesa, para garantir que fique que eu não fique com o ângulo errado. Deixa eu ver aqui uma ferramenta. As ferramentas que eu vou usando para fazer essas coisas aqui são muito variáveis, tá? Eu pego meio que a que está mais perto de mim. Não necessariamente a que eu estou usando em cada momento do vídeo é a única que serve para fazer aquele trabalho, viu? Eu vou separar um pouquinho mais os pés, estou achando eles muito juntos. Pronto, acho que deu uma melhorada. Prontinho. Agora a gente tem que esperar novamente secar. Agora, não necessariamente de um dia para o outro, às vezes algumas horas, sabe? Eu fiz isso daqui de manhã, à tarde já pode estar bom para dar sequência ao trabalho. Bom, então dando sequência aqui, olha só. Com a calça já seca, a gente vai fazer a parte da camisa. Para a parte da camisa eu separei aqui um azul num tom um pouquinho diferente. É um azul também escuro, porém um pouco mais acinzentado, talvez, ó. Separo aqui uma bolinha. Aí essa camisa eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar esse quadradinho de massa, abrir aqui com o cilindro. Dá uma conferida no tamanho. Precisa de um pouquinho mais de largura. Dá uma acertada aqui nas pontas. Passar aqui um pouquinho d'água, só na região aqui da barriga, que é pra massa ficar bem fixa, sabe? Diferentemente da calça, que eu ajustei lá na parte de baixo e deixei sobrar em cima para fazer um eventual corte, aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ajeitar na parte de cima e deixar sobrar embaixo, olha só. Coloquei aqui, ó, o tantinho que sobrou em cima. E vou lançar essas pontas aqui para trás. Essa ponta aqui atrás, dependendo do personagem, esse emenda eu posso deixar atrás ou na lateral. Nesse daqui eu vou deixar atrás, que como ele vai usar uma mochila, se eventualmente ficar alguma imperfeição, a mochila vai cobrir. Vê? Prontinho. A parte aqui da frente da camisa, olha só. Eu vou empurrar um pouco para baixo, que essa camisa, esse tipo de camisa ali tem um arredondado aqui na frente. E agora, olha só, com o dedo eu vou cobrir aqui a parte do ombro, de um lado e do outro. Pegar uma ferramenta. Agora com uma faquinha. Eu vou abrir aqui um V na frente da camisa. Esse é um dos motivos de eu ter colocado água, principalmente na região da barriga, sabe? Pois se eu colocasse água aqui na parte de cima, na hora de fazer isso aqui já ia ter grudado.
Passando o dedo assim, ó, a gente dá uma alisada legal. Deixa eu ver uma ferramenta boa aqui. Essa daqui, olha só. Vou fazer uns amassadinhos aqui na camisa. Além da mochila, eu vou colocar nele também uma bolsa transversal. Então o que eu vou fazer aqui, olha só, eu vou pegar e já vou deixar marcado o lugar onde vai a alça dessa bolsa. Isso daqui vai ajudar depois, na hora que eu estiver fazendo essa bolsa, parecer natural, sabe, o posicionamento dela. Aqui atrás não precisa, porque vai ter Pois vai ter a mochila, certo? Uma outra ferramenta. Um truque interessante quando estiver fazendo dobrinha de tecido, olha só. Com essa ferramenta aqui, eu fiz a parte baixa. Com uma ferramenta mais fina, também é possível fazer umas partes mais altas. Quer ver? Olha só. Vê? Isso aqui dá uma aparência bem legal de tecido depois. De seco. Aqui na parte da barriga também fica legal, dá umas marquinhas assim. Pronto, tá bom. Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui uma bolinha bem fina da mesma massa da camisa. E fazer um fiozinho bem fino. Tentar deixá-lo na mesma espessura. E agora eu vou dar uma achatadinha nele. Como ele é muito fino, se eu for tentar achatar com o cilindro, ele vai desmanchar todo, vai ficar irregular. Então nesse caso aqui, olha só, eu prefiro pegar uma base cilindrei um pouquinho mais, ó. Ajudei a enrolar um pouquinho mais. Isso aqui deixa com o tamanho mais regular. E agora eu pego e dou aquela achatadinha. Isso daqui, olha só, vai ser aqui a área do botão da minha camisa. Então, um pouquinho d'água. Coloco aqui. E agora com a minha ferramenta, olha só, eu venho terminando de apoiar. E finalmente, corto o excesso cá embaixo. Opa, pode esquecer de colocá-lo... Quer dizer, aqui até pode colocar de costa, porque quando aqui a mochila vai ser tapado qualquer buraquinho que venha a ficar. Qualquer parte torta. Agora, eu vou procurar aqui uma ferramenta que tenha uma pontinha com arredondado. Eu acho que essa ponta aqui vai servir, que tem uma pontinha com arredondado suficiente legal para fazer isso daqui, para fazer uma marcação. Um fundinho no local onde eu vou colocar cada um dos botões. Peguei um pouquinho de massa marrom. Olha só que é um pouquinho mesmo, é só uma tripinha. Mais ou menos, eu vou tirar aqui umas bolinhas que vão ficar mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete. Tiro lá a ponta, que estava com espessura irregular, e agora, olha só, vou fazer aqui tirar minhas bolinhas.
São 4 botões. Eu sempre tiro um pouquinho a mais, que é para ter uma margem de erro, sabe? Se algum deles não ficar num tamanho legal, tem substituto. Vê aqui no meu dedo? Então, olha só. Eu venho aqui, um pouquinho d'água. Agora é bem pouquinho mesmo, sabe? É só um chorinho. E vou colocar lá o botãozinho que eu fiz. Olha que delicado. Tá pronta essa parte. Agora o que eu vou fazer aqui, olha só. Eu vou pegar isso daqui e deixar secar novamente, que aí na sequência eu já vou fazer a gola da camisa. A parte aqui de baixo, o acabamento aqui, eu faço também na faca, sabe? Com ele seco. Então, vamos ter de esperar um pouquinho também para esse acabamento, ok? Bom, a etapa que eu vou realizar agora é bastante simples e rápido, olha só. O que eu vou fazer agora vai ser a golinha da camisa dele. É necessário fazê-la e deixá-la secar. Nesse momento agora, antes da sequência nos braços, olha só. Como é que eu faço a golinha? Pego aqui uma bolinha de biscuit, olha só. Menor do que o tamanho de uma ervilha, mais ou menos. Isso aqui é até muito. Faz um rolinho, ó. Um rolinho que é um pouquinho mais estreito no centro, olha só. Vê? Ele é estreito no centro e as laterais são mais largas. Aí a gente pega, ó. Coloca aqui de trás. E joga ele um pouquinho pra frente. A gente vem com uma ferramenta, eu vou usar essa daqui, ó, de conchinha. Não só essa, tem várias outras que podem servir. E faz isso daqui, ó. Junto ao pescoço, vai pressionando pra dentro. Prontinho. Agora, olha só. Com a faca, a gente vai cortar aqui. Deixa eu ver como é que eu consigo mostrar. Ó, a gente vai cortar nesse sentido aqui, ó. Meio que pra fora. Vê? Isso faz com que crie uma espécie de triângulo. Dos dois lados. Fazer aqui logo o lado de trás. E agora olha só. A gente vai fazer pro lado de fora, ó. E agora pro lado de dentro. Vê como fica parecendo uma gola de camisa? Fez de um lado, agora do outro. Vê? Simples e rápido. Agora a gente vai deixar secar novamente. Não diria de um dia para o outro, já não, isso aqui já seca um pouco mais rápido, mas pelo menos até tá durinho ao toque, sabe? Para a próxima etapa não machucá-lo. Bom, pessoal, agora aqui na próxima etapa, olha só, vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer aqui agora é fazer o acabamento no comprimento dessa camisa dele. Então, vou pegar aqui, vou fazer uma marcação mais ou menos de onde eu vou cortar. Não tem muito material para retirar não, é só dar uma acertada na verdade.
esse tipo de camisa costuma fazer essa curva. Acho bem legal de reproduzir no pop. Deixa eu tirar aqui esse... com o acabamento bem feito. Prontinho, olha só. Aí vamos fazer a parte das mochilinhas dele. Ele vai usar uma mochila nas costas e uma bolsa transversal. O que eu vou fazer aqui primeiro é a alça da transversal. Peguei aqui uma massa marrom bem escura e vou fazer um fio, um cordãozinho bem fino. Pronto. Lembra que eu tinha feito essa marquinha aqui já para encaixar a bolsinha dele? Agora eu vou utilizá-la, olha só. Um pouquinho d'água. Foi na frente. E agora atrás. Perceba que eu não preenchi totalmente o lado de trás aqui. Isso porque atrás vai ter a mochila. Se eu ficar colocando muito material, vai ficar com muito volume e não vai ser bom pra mim no final das contas. Então vai ficar tudo meio atarracado. Então se puder colocar o mínimo de material possível nessa hora que é sempre legal. Pronto, agora eu venho aqui com a minha faca. Só que agora eu vou usar outra faca aqui, um pouquinho mais longa. Isso vai garantir um corte mais reto. Prontinho. Aqui em cima, inclusive, eu vou tirar ainda mais, que eu não quero muito volume, cara. Pronto. Agora, no caso da bolsa transversal, eu queria uma alça bem fininha, sabe? Uma alça desse esquema aqui mesmo. Então eu fiz à mão. Na mochila, a gente tem esse molde aqui, ó, que é o molde bolsas e mochilas, onde a gente tem dois modelinhos de mochila, duas bolsinhas transversais, uma pochete e dois modelinhos de alça diferente para a bolsa. Para colocar a mochila nas costas, então eu vou fazer o seguinte, olha só. Estou pegando aqui fazer um rolinho. Eu vou, olha só, preencher aqui o meu molde. Vê que eu nem precisei preencher até as pontas, tá? Ele tem espaço útil para não precisar de tudo isso. E vê que já sai prontinho a alça. Eu vou pegar essa alça aqui, ó. Vou soltá-la e deixá-la de lado aqui. E vou tirar mais uma. Pronto. Agora eu vou pôr aqui um pouco d'água no lugar onde eu vou colocar as alças da mochila. Aí eu venho aqui com a minha alça. Vou prendê-las.
lá nas costas dele. E vou fazê-las, olha só, dar a volta aqui pela frente. Esticar um pouquinho mais essa daqui, para ficar aqui com a parte na mesma altura. Um ajuste aqui para ficar bem... Beleza? Então, olha só. Tá aqui as alças. Veja que aqui atrás a minha preocupação com acabamento é praticamente nula, pois toda essa parte aqui será coberta pelo volume principal da mochila, que eu vou usar essa daqui. Então, olha só. Para tirar a mochilinha, a primeira coisa que eu faço um cordão fininho, que é para fazer aqui essa alça superior. Opa! Acho que ficou meio grosso. Prontinho. Coloquei lá na área do cordão. E agora com o maior bloco de massa, eu venho aqui e preencho o restante. Pressiona bem contra a cavidade do molde. Tem que pressionar bem, principalmente porque aqui a gente colocou em duas partes separadas. Sabe aquela que a gente colocou em cima? Se a gente não dar uma boa pressionada, ela vai ficar, depois da mochilinha pronta, aparecendo, sabe? A emenda das massas. Podemos soltar aqui, ó, do nosso molde. Prontinho, ó. Que beleza. Eu vou pôr o molde aqui de lado. E a mochilinha vem aqui. Um pouquinho d'água. E pronto. A bolsa transversal, eu vou deixar para colocar um pouquinho depois. Eu estou pensando em deixar para colocá-la depois dos braços. Porque o braço ele vai ter uma certa distância aqui e eu não quero que a bolsa, depois de dura, interfira no braço, entende? É mais fácil um braço interferir numa bolsa do que uma bolsa num braço. Então, ó, dado esse ponto aqui, vamos esperar novamente aí secar um tempo para dar continuidade, ok? Bem, agora aqui, olha só, com a parte da mochilinha já seca, o que a gente vai fazer na sequência é os braços. Porém, para fazer os braços aqui, tem um detalhe muito importante de explicar, quer dizer, eu sempre acho muito conveniente. Ele vai estar segurando uma arma. Sempre que eu tenho um pop segurando algum acessório na mão, algum objeto, eu procuro fazer esse objeto, deixar secar, para só depois fazer a mão. Porque imagina, vai estar segurando lá uma arma, ou um copo, ou, enfim, um controle. É interessante quando você for modelar essa mão, já tem aquele objeto sequinho para que a mão fique segurando corretamente. Se a gente não tem o objeto, vai ficar uma mão meio que voadora antes do objeto e corre-se o risco de não ficar com um encaixe legal. Então, olha só, o que eu vou fazer é fazer aqui a demonstração de como a gente usa esse molde aqui, que também está disponível lá no site. É o molde Arminhas número 2. Ele é bastante simples de utilizar, olha só. Ele funciona como um molde, eu diria que, sei lá se dá para chamar de semi-bipartido. Que ele tem um lado A e o lado B. Você preenche a cavidade de ambos. Aí depois com a massa, ainda molinha, você junta os dois lados.
Pressiona bem. E aí vem, olha só, com um pouquinho d'água. É só um pouquinho mesmo, viu? Só para juntar as peças. Com cuidado para não fazer melequeira. E passa aqui. Aí você vem, ó. Escolhe um dos lados. E vai soltar a peça. A forma que eu acho melhor para fazer isso aqui por trás, ó, na parte mais larga. Enfia aqui uma ferramenta, olha só. Como sai fácil. Vê? Aí a gente vem aqui, ó. E sem tirar o outro lado do molde, já encaixa uma na outra. Sem apertar muito, só posicionando. Agora solto o lado B também. E pronto, o molde a gente já pode deixar aqui de lado. E prontinho, olha aí. Tá feita a arminha. Agora a gente tem que deixar secar antes de dar continuidade lá nos braços. Eu recomendo deixar secar pelo menos aí uns 4, 5 dias, se possível até mais, para que ele dê aquela encolhida, sabe, que o biscuit dá, aquela retraída para chegar no tamanho final. Eu tenho aqui do lado, olha só, para ver o tanto que dá uma encolhida, eu tenho aqui, ó, ela que eu fiz há cerca de uma semana, eu já tirei e já fiz a pintura, ok? Desse ponto para esse daqui, a única diferença que tem é que secou e eu pintei. Ok? Vou deixar essa daqui de lado. Assim, da sequência, ó, já com a arminha que ele vai segurar em mãos. Ok? Bom, então vamos lá. O molde, o masculino número 1 que a gente usou para fazer o corpinho, ele também vem com os braços aqui, diferentemente daqueles vídeos lá, daqueles vídeos base onde eu ensino a fazer o molde. Naqueles vídeos eu fiz tudo meio que ao mesmo tempo, sabe? Já fiz o corpo, coloquei os braços e tal. No dia a dia, eu não faço exatamente daquela forma. Primeiro eu faço o corpo, visto toda a roupa, e aí só com ele pronto, os braços vêm já no finalmente, ok? Então, olha só. Peguei aqui um pouco da massa que eu vou usar nas mãos. Duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. E preencho lá a cavidade do meu molde. Uma coisa que dá para fazer nesse molde aqui também é sedimentar, sabe? Separar algumas partes, tipo, e já tirar do molde, já colorido algumas coisas, olha só. Eu preenchi aqui só o lado da frente, o lado das mãos. Vou fazer um corte aqui, ó, mais ou menos na metade do antebraço. E daqui pra frente eu já vou preencher na cor que será a manga da camisa. Isso vai facilitar o meu trabalho, além de deixar um acabamento melhor, sabe? Vai ficar uma camisa mais fina, não vai ficar parecendo que tem excesso de massa. Não vai ficar aquele bracinho extremamente grosso. Olha só, a gente mede aqui mais ou menos onde vai entrar. Um pouquinho d'água aqui na ponta, ó, só para garantir que ele vai pegar bem. É interessante já fazer esse formato aqui, olha só, quando vai entrar, para garantir que ele não amasse muito, sabe? Que essas duas massas aqui, elas não caminhem muito para lá ou para cá. Entrando assim é mais garantido. Pronto, a gente preenche bem as cavidades. Aí, olha só.
só desenformar. Temos aqui um braço, ó, já vestido com a camisa. A gente vem com a ferramenta e arredonda ao lado de trás. Prontinho, ó. Arredonda os dois lados e pronto. Via de regra, se o pop estiver com a palma da mão livre e tal, não estiver segurando em nada, eu faço aqui umas marcações, sabe, dos dedos. Nesse daqui eu ainda estou pensando se eu vou fazer, porque ele vai estar segurando a arma. Então o que eu vou fazer? Nesses casos, onde ele vai estar segurando o objeto com uma das mãos, eu faço inicialmente a mão oposta, pois fazendo primeiro a mão oposta, eu já deixo ela fixada no boneco e ela estando ao lado do corpo, sabe, soltinha, é bem menor a chance dela bagunçar ou ter algum problema. Olha só, ela já vai ficar aqui solta ao lado do corpo. Uma coisa que dá pra fazer aqui, eu vou fazer nele também, é separar os dedinhos. Eu gosto bastante de fazer isso, acho que fica com uma aparência legal. E aqui, olha só, vai encaixar essa mão. Pronto. Agora a outra, eu já vou modelá-la de forma que ela fique segurando a arma. Então, olha só, eu vou começar fazendo algumas movimentações aqui, no sentido de colocar essa mão na posição que eu preciso que ela fique. Não vai ser muito difícil, não. Eu vou deixá-la aqui de lado, e antes que a mão esquerda seque muito, eu já vou prendê-la aqui no local. Fazer aqui umas marcações na camisa, para dar um pouco de aparência de amassada. Mesmo porque se ele tá com a camisa levantada, dobrada ali perto no meio do braço, não tem como ela ficar lisa, né? Precisa ter essa aparência. Prontinho. Deixa ele em pé aqui. E agora sim, vamos trabalhar aqui na outra mão, que essa vai ser um pouquinho mais complicada. Então ele vai estar segurando aqui, olha só. Vou colocar um pouquinho d'água aqui, para que fique um pouquinho mais grudado os dedos. Para eu ter um pouco mais de firmeza. Veja que eu tô sumindo com as marcações dos dedos. É muito comum isso daqui, sabe? Quando eu quero fazer ele segurando um objeto que precisa de firmeza ao toque, eu desmancho as marcações originais do molde e faço novas. Agora eu vou colocar mais um pouquinho d'água aqui, olha só. Que eu vou colocar o polegar sobre o indicador. Isso vai fazer com que prenda a arminha na mão. Vê? Como esse braço aqui ele tá mais frágil que o outro, eu já vou fazer as marcações das dobras da camisa aqui mesmo, antes de colocar lá antes de prendê-lo.
Vamos ver. Agora vamos pensar aqui na posição que eu vou colocar. Eu pensei numa posição mais ou menos assim, ó, segurando para cima. Para fazer isso, eu vou ter que reajustar toda essa parte de cima do braço. Então, olha só. Eu venho aqui e começo a reorganizar esse braço, ó. Fazer uma dobra nele. Essa divisão de massa aqui, sabe, entre a cor da camisa e a pele, não há motivo de preocupação nesse momento, tá? Porque isso daqui, depois eu vou colocar mais um pouco de massa que vai fazer a dobrinha da camisa sobre essa mudança brusca. Quase lá. Prontinho, acho que chegamos num ponto legal. Opa. Nesses casos é meio difícil ajustar, mas nada impossível, sabe? Daqui a pouquinho a gente já consegue prender de uma forma legal. Veja que eu deixei a ponta da arma bem empinada, viu? A ideia é que ela não fique tão empinada assim. Porém, a gravidade aí vai me ajudar, que na hora que ele estiver secando, ele vai levemente dar uma descida, sabe? Nesse braço aqui. E vai fazer com que ela fique apontando um pouco mais para baixo. Estamos quase lá. Aí tem um detalhe importante, olha só. Aqui já está pronto. Agora a gente vai deixar secar. Um detalhe muito importante é que no processo de secar a gente tem que procurar ponto para escorar, sabe? Tipo, se eu deixar ele secando assim, esse braço aqui vai descer muito e a ponta vai chegar a encostar no chão. Se eu deixar assim, olha, talvez nesse esquema fique bom. Mas enfim, às vezes se deixar assim, sabe, a ponta vai virar para trás. Então é sempre interessante você pensar na forma que você quer que ele fique depois de seco e já deixa ele secando com uma escória. Por exemplo, vou colocar ele em pé aqui e aqui eu vou procurar alguma coisa para deixar em pezinho. Por exemplo, ó, o próprio molde que eu usei. Na hora que ele for secando, a gravidade vai baixar com o braço, porém quando chegar nesse ponto aqui que eu quero que ele pare, ele já vai estacionar. Ok? Bom, então essa parte por enquanto é isso, vamos deixar secar para fazer o último ajuste na camisa, beleza? Bem, agora que já com os braços, ó, secos ao toque o suficiente para dar continuidade, a gente vai colocar aqui as mangas da camisa, sabe, a parte dobrada. Para isso, olha só, vou pegar aqui uma bolinha de massa e vou abrir um rolinho. Esse rolinho, olha só, eu vou usar aqui uma base para que ele fique com a mesma espessura. Feito isso, eu vou esmagá-lo. Vamos avaliar aqui se o tamanho tá bom. Eu acho que um pouquinho mais fino. Como ele já tá esmagadinho, ó, se a gente estica um pouquinho com a mão, dá uma afinada nele. Agora eu vou pegar aqui, vou separá-lo em dois. E vou aplicar aqui um pouquinho d'água, onde juntam as duas massas. Venho aqui com o rolinho, olha só. Passo ele aqui por dentro. Eu seguro lá atrás, ó, com o dedo. De novo. Passo por dentro e seguro lá atrás com o dedo. Aí com uma ferramenta de
de gancho, eu pego e faço isso, ó. Vê? Dou a volta aqui por trás e corto a sobra. Prontinho, ó. Do outro lado, prontinho. O corpo tá praticamente pronto. Aí o que vai ficar faltando é, depois já com a cabeça colocada, a gente vai fazer a pintura de alguns detalhes, ok? Na verdade, estava olhando ele agora e percebi que esqueci de algo muito bobo. Cadê a bolsinha que eu ia colocar aqui? Bom, mas aí é muito simples, olha só. Já tá aqui o molde das bolsas. Eu vou tirar essa bolsinha aqui menor. Eu acho que ela vai ficar melhor ali naquele canto do que a grande. Então, olha só, uma bolinha, tamanho de um feijãozinho. Pronto. Olha só, uma bolsinha marrom. Agora a gente vem aqui, olha só. E vamos medir onde ela vai ficar. Opa. Beleza, vai ser aqui mesmo. Ficou bom o tamanho. Então vou vir aqui, ó, um pouquinho d'água. E vou fixá-la. Agora sim, ó. Prontinho. Agora sim, o corpinho tá pronto, só preparar a cabeça.